E para a comunicação funcionar bem, ela precisa ser simples, relevante e de fácil propagação. Todas as vezes que você consegue transmitir para alguém algo simples, a mente dela se interessa. Relevante, se interessa mais ainda. Se ela puder reproduzir, certo? O que seria exatamente esse poder reproduzir? É poder falar para os outros. É um discurso simples que ela possa dizer para outra pessoa o que ouviu de você. Certo? Então, a base é essa. Se você usa esses 3 elementos, isso vai funcionar. Então, vamos imaginar que você fosse o emissor, certo? E você quer falar comigo, eu sou o receptor. Você tem a mensagem e você precisa fazer com que a mensagem chegue até a mim. Então, vamos lá. O que Jesus fazia? Ele entendia muito das pessoas que ele ia falar. Então, se ele ia para a beira do mar, ele usava a linguagem do pescador. Usava exemplo de pescador. A rede lançada ao mar. Então, com quem você vai falar? O que você vende, o que você entrega. Ele tem uma ponto de identificação, né? Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Eu estou falando com o quê? Com alguém que quer comprar algo de mim? Então, beleza. Alguém que vai ter que lidar com o meu serviço é outra coisa. Alguém que vai ter que lidar com a minha credibilidade porque vai investir naquilo. Então, quem é o meu ouvinte? Eu preciso, antes de começar a falar, fazer uma leitura de quem é que vai me ouvir, para que eu possa usar os elementos certos para que a atenção dessa pessoa esteja voltada para aquilo que eu estou expondo. Aí eu preciso entender que tipo de ruídos podem estar entre eu e essa pessoa, certo? Durante aquilo que eu estou dizendo, o que ela pode estar pensando? Será que ela está pensando em mim? Então eu tenho que olhar para quem eu falo e fazer a leitura. Se aquele indivíduo não está pensando em algo que ele deixou em casa, se ele está preocupado com alguma coisa. Porque se eu notar que ele está parado na minha frente, olhando para mim e não está me ouvindo, eu preciso mudar a minha comunicação. E os ruídos estão aí, ok? Eu preciso lidar com resíduos que vão além dos ruídos, aquilo que foi deixado nessa pessoa por uma má impressão em torno do assunto que eu quero tratar com ela, que fez com que ela perdesse a credibilidade no serviço que eu presto, no produto que eu entrego, certo? No investimento que eu me proponho, certo? Então, tudo isso. Então, na comunicação, eu preciso entender que ela pode ser horizontal quando eu me comunico com gente no mesmo nível que eu. E ela pode ser vertical quando eu preciso me comunicar com alguém que está abaixo de mim ou acima de mim. Então, ela é muito facetada, as variáveis são muito grandes. Então, quanto mais habilidoso você for para ser um bom, às vezes, se é que eu posso usar essa palavra, um escutador. Certo? Um bom ouvinte. Um bom ouvinte, isso. Certo? Ou seja, uma escutatória, que a gente tem hábito de brincar usando uma palavra para criar esse link de armazenagem. Investir tempo em ouvir pode ser muito mais lucrativo, se torna-se muito mais assertivo. Mas quando a gente fala de ouvir, assim, o que seria exatamente na comunicação você ouvir? É você ficar calado e só você ouvir outra pessoa? Ou o que seria exatamente isso para melhorar a comunicação? Na verdade é o seguinte... Ou é saber a hora de falar? Não, o que você precisa é entender o que a pessoa está falando. Do que é que ela está dizendo de verdade, certo? Eu usei um exemplo onde Jesus se aproxima de um camarada que é paralítico e Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Ele olha para Jesus e diz, poxa, eu até queria, mas ninguém me leva lá. Ele está dizendo que tem uma coisa que machuca ele mais do que as pernas paralisadas, a indiferença dos outros. Então não é só você ouvir e você saber o que está saindo da boca das pessoas, é você entender o que tem por trás do que está saindo da boca das pessoas. Sim, porque vamos imaginar que você esteja lidando com um estelionatário. Ele é habilidoso no que fala. Perfeito. Okay? Eles nunca falam mal, eles sempre falam bem. Exatamente. Certo? Por que eles são tão bem-sucedidos? Porque eles estudam seus alvos. Ok? Para um estelionatário, você é um alvo. Certo? E eles são muito bem-sucedidos. De uma forma positiva, se nós os copiássemos, talvez tivéssemos mais êxito. Certo? Quem é porque eles dominam a comunicação e oratória. Eles sabem já o que você gosta, entendeu? Eles conhecem muito a seu respeito. Então, quando você vai conversar com alguém
que você sabe a respeito dessa pessoa e faz, certo? Perguntas, estimulando essa pessoa a continuar falando primeiro. Todas as vezes que você expõe alguém a falar, você dá para ela uma vantagem, uma sensação de vantagem. Jesus quer conversar com uma mulher que já teve 6 homens. Ele é o 7º que está entrando na vida dela. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é dizer, você me dá água. Ele não está com sede. Mas quando ele diz, eu preciso de você, ela entra na conversa, porque parece que ela tem o que ele quer, enquanto, na verdade, ele é que vai oferecer a ela. Então, o propósito sempre está acima, ok? E, às vezes, nós não temos muita facilidade de lidar com isso, não. Então, o que você está falando é que, assim, dentro do relacionamento, e temos aqui 3 tipos de relacionamentos, né? O intra, o inter e o divino. Certo. Né? A gente tem como um dos pilares, né, do bom relacionamento a comunicação. E quando você fala de comunicação, você está falando de identificação, ou seja, de você falar dentro de um contexto da pessoa. A pessoa é um pescador? Putz, você usa exemplos do dia a dia dela. A pessoa trabalha com investimentos, usa exemplos do dia a dia dela. Isso aí. Né? Você é um bom ouvinte também, não é? E aí tem uma outra coisa também, que eu até, por coincidência, chegou nesse ponto, tem um versículo em Provérbios 21 que está escrito o seguinte: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias.